a minha intervenção não é uma intervenção, é apenas uma provocação vinda da ignorância, mas ao mesmo tempo da ignorância cidadã. Estávamos exatamente há bocadinho a conversar aqui, enquanto fazíamos este quarto de hora académico, para começarmos a sessão. Estávamos aqui a conversar ali com o Sr. Presidente da Câmara e com a Sra. Diretora-Geral e com o representante também o Sr. Presidente da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas. Estávamos aqui a falar que nesta área, como em todas as outras, a dimensão cultural prevalece sobre todas as outras. E aquilo que eu, de alguma maneira, não sei se consegue ver o que é que, de alguma maneira, eu resolvi aqui trazer, cumprimentando, portanto, todos e desejando um bom dia de trabalhos a todos, foi qualquer coisa que só pode ser dito por um economista, ou seja, alguém que do assunto em concreto percebe relativamente pouco. Eu queria chamar a atenção para três coisas, dizendo que essas três coisas estão todas elas enquadradas naturalmente por um conjunto de competências que a Comissão de Coordenação legitimamente tem e recai sobre os seus ombros. Essas competências, no sentido geral da palavra, em matérias de ordenamento de território e de ambiente, as competências muito específicas que recaem sobre a Comissão de Coordenação em matéria daquilo que nós chamamos a Missão de Ouro, isto é, a preservação do Douro Património Mundial, que, como é reconhecido desde 2001, foi o Douro, para o Alto Douro Vinheteiro, foi sujeito a uma classificação pela Unesco, e a gestão e a preservação desse bem incumbe, em última instância, à presidência da Comissão e, portanto, neste caso específico, e enquanto aqui estiver, a mim próprio, e, naturalmente, depois a componente que tem a ver com a gestão dos fundos comunitários e do território associado a eles. Nesta dimensão, o Sr. Arquiteto Cangueira há bocado chamava-me a atenção para uma coisa que eu também deveria dizer, e deixo já dito, que é de que esta é uma iniciativa que nós acolhemos com muito gosto, mas uma iniciativa que nós estamos disponíveis para acolher nestas ou noutras geografias e geometrias, estamos disponíveis para acolher com outras entidades ou com as mesmas, e portanto, repito, em geometrias variáveis. Estamos, portanto, disponíveis para tudo aquilo que possa ser útil no sentido daquilo que aqui hoje, no essencial, nos reúne. Aquilo que eu estava a tentar dizer, e com isso, digamos, de alguma maneira terminar, eram três mensagens vindas exatamente da tal responsabilidade institucional, mas irresponsabilidade do ponto de vista do detalhe dos assuntos que aqui nos trazem. A primeira delas, quando pensei o que é que aqui vinha fazer nesta abertura, foi uma entrevista que li há alguns dias, há menos de um mês, no Público, de que estão aqui alguns excertos de dois dos nossos grandes arquitetos. Nós temos felizmente muitos, alguns deles, como é o caso destes, são daqui da Escola do Porto, mas existem arquitetos portugueses de magnífica qualidade um pouco por toda a parte, e estes nossos dois arquitetos, César Vieira e Eduardo Souto de Moura, produziram uma entrevista absolutamente notável, cujo título principal, o público, acho que foi um Público de domingo, caracterizou como o bonito, o feio, o janota e o efeito Miles Davis na arquitetura. Sobre o efeito Miles Davis na arquitetura, vou deixar ali para o meu amigo o Vítor Paulo Pereira, que, além de ser Presidente de Câmara e ter algum sentido, como verão, em matérias arquitetónicas, também tem alguma coisa a ver com música. E, portanto, fazer esta quadratura do círculo é qualquer coisa que ele fará seguramente bem.
Dessa entrevista eu retirei uma citação que está na parte à direita do Eduardo Souto Moura, que por acaso foi meu colega de liceu, que diz que a arquitetura nasce para resolver problemas. As emoções e a estética vêm sempre depois, nunca podem estar à partida. Isto levanta toda a questão da arte, da cultura, é um assunto enquanto tal e é um assunto que me interessa enquanto cidadão. E, portanto, quis deixar aqui essa provocação, digamos assim, no que diz respeito à componente arquitetura propriamente dita. Depois, uma segunda é a velha frase dos diários, do diário 12, do 12º diário do Miguel Torga, aplicada neste caso ao Douro, mas que poderíamos aplicar, felizmente, a muitas regiões e sub-regiões e áreas naturais do nosso país. Uma frase, um poema geológico, o Douro sublimado, o prodígio de uma paisagem que deixa de o ser à força de se desmedir, não é um panorama que os olhos contemplam, é o excesso da natureza. Socalcos que são passadas de homens titânicos a subir as encostas, volumes, cores e modulações que nenhum escultor, pintor ou músico podem traduzir, horizontes dilatados para além dos limiares plausíveis da visão. Um universo virginal, como se tivesse acabado de nascer, e já eterno pela harmonia, pela serenidade, pelo silêncio que nem o rio se atreve a quebrar, ora a assumir-se furtivo por trás dos montes, ora pasmado, lá no fundo, a refletir o seu próprio assombro. Um poema geológico, a beleza absoluta. Esta é, de alguma maneira, também a outra dimensão de desafio com que estamos confrontados, a de como preservar, como manter, como intransigentemente conseguir que estes valores tenham e continuem a ter uma expressão central na nossa paisagem e no nosso entorno, e ao mesmo tempo como compatibilizar isso com aquilo que é ou que são as dinâmicas de desenvolvimento socioeconómico que as regiões necessariamente também carecem. É todo um outro problema, toda uma outra questão que importará seguramente tratar de uma forma muito específica. E com estas duas vou à terceira, porque a terceira é aquela que, de alguma maneira, tem mais a ver com aquilo que eu aqui, enquanto instituição CCDR, estou a fazer, e essa terceira, sem prejuízo de tudo o que está diretamente explícito ou subjacente ao que ficou dito para trás, no âmbito da arquitetura e no âmbito da paisagem, portanto, no âmbito daquilo que verdadeiramente nos traz aqui esta primeira conferência de arquitetura e paisagem, são estes dois mapas de Portugal que eu gosto sempre de ter comigo. O primeiro é o Portugal dos carrinhos de choque em que nós vivemos, o segundo é o Portugal do centralismo em que nós vivemos. E enquanto nós continuarmos a viver neste contexto, o casamento harmonioso entre os valores da arquitetura, os valores da paisagem, os valores de uma preservação e de uma compatibilização entre aquilo que são os interesses humanos últimos daquilo que o poema geológico aqui traduzia a propósito do Douro, mas que poderíamos seguramente alargar a outras dimensões, ou aquilo que são os trabalhos extremamente imaginativos, criativos dos nossos artistas, neste caso na área da arquitetura, a compatibilização, dizia eu, entre isso tudo e as imensas dificuldades de ordem institucional com que nós diariamente nos vamos confrontando. Nós não vamos ser capazes de conseguir um resultado eficaz enquanto não transformarmos os carrinhos de choque em vias relativamente viradas, mais ou menos focadas, todas nas mesmas direções, e em que cada um saiba quais são os seus limites
e quais são as suas margens de manobra e quais são as possibilidades de trabalhar dentro dessas margens de manobra, e enquanto nós continuarmos a gerir o país essencialmente a partir de Lisboa. É neste conjunto de três coisas, umas da ordem do intelecto, da sensibilidade, daquilo que em última instância a natureza nos legou, e outras, à última, da ordem da prática do dia-a-dia e da vivência do dia-a-dia, a ordem da intendência, como eu gosto por vezes de dizer. É neste vai-vem, nesta dialética, que eu acho que se vai produzir seguramente nesta conferência um conjunto de intervenções e de contributos que nos trarão aqui matéria para reflexão e, sobretudo, matéria para ação que poderá ser de grande utilidade. E, portanto, é com estas palavras muito singelas que eu renovo as minhas boas-vindas a todos. Passo a palavra ao meu próximo interventor, que será a doutora... Não, será o Dr. Vítor Paulo Pereira, Presidente da Câmara de Paredes de Coura, e desejo a todos um ótimo dia de trabalho. Muito obrigado. Olá, muito bom dia a todos. Vou procurar ser breve. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação, que teve o gosto de me convidar. Nem estou no programa, portanto sou um bocadinho intruso. Não vos vou roubar muito tempo, porque acho que tenho alguma... Não sei, acho que tenho alguma coisa pelo menos pertinente para vos dizer. A Senhora Diretora, o Alexandre da Fundação Serra Henriques, que não conhecia, mas em relação a todos vocês, que são importantes, em relação ao Miles Davis, e nem tínhamos isto combinado, há duas histórias que tenho que vos contar. Ele faz um concerto célebre, dos melhores que fez na vida, e no final estava junto ao público a perguntar como esteve, e as pessoas todas respondiam: muito bem, concerto fantástico. E ele disse: não, o meu fato estava de fato bonito. Depois ele também tinha outra coisa que: se não tem nada para dizer, esteja calado. O que é que eu não, que é aquilo que eu vou tentar contrariar, ou seja, não tenho nada para dizer. Aliás, deixei ali a cábula também no blusão, mas vamos tentar desenrascar. Ou seja, o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação convidou-nos porque nós fomos o primeiro... Isto, não fomos o maior, nem temos o maior bolo rei do mundo, mas fomos os primeiros a ter um plano paisagem no país, o que levou a ser convidados. Ainda no outro dia fomos participar num simpósio internacional da paisagem do sudoeste europeu, onde estavam lá dois fundadores da Convenção da Paisagem, que vão estar também em Paredes de Coura em setembro para o encerramento do Congresso do Plano Paisagem. Aproveito também essa oportunidade para vos convidar. Já fomos também convidados pelo Conselho da Europa na República Checa para participarmos, porque o nosso plano paisagem não é uma coisa que é feita a posteriori. Há bocadinho falava com o Sr. Presidente nesta ideia de Plano Nacional de Arquitetura e Paisagem, Plano Nacional de Defesa da Floresta, ou seja, dá a entender que nós não fazemos as coisas na escola, nos pequeninos, e depois temos necessidade de legislar ou de regulamentar a posteriori. Se calhar temos que começar a fazer esse trabalho na escola. Aliás, nós vamos ter no currículo dos nossos meninos uma disciplina ligada à paisagem, porque para nós a paisagem é muito importante. Dou-vos um exemplo concreto. Quando chegamos à Câmara Municipal de Paredes de Coura, toda a gente soprava, toda a gente arreliada, porque diziam que o nosso PDM que era restrito, que era muito proibitivo, que não era amigo do desenvolvimento, que é uma estupidez completa, que até o capitalismo ao tempo que o capitalismo já entendeu que a paisagem vale muito dinheiro, a paisagem tem um valor, e quem tiver paisagem no futuro vai ter um valor inestimável, vai ter um valor equivalente ao petróleo.
Porque a paisagem está ali, apesar das pessoas não quererem saber, e eu não sou nada de holística, acho que é uma disciplina estranha, mas cada vez me convenço mais. Se não tivermos paisagem, não temos turismo, não temos modelos de desenvolvimento harmoniosos, não temos deleite burguês, que eu também gosto. Eu, imagine, primeira vez eu ficava irritado, e era verdade, porque é que me cortavam os carvalhos. Ainda há pouco tempo eu e o Tiago, o vice-presidente, andámos pelas aldeias, porque esta lei como é que se chama, da limpeza das florestas, acho que tem alguma pertinência, mas eles não distinguem nada, pinheiros de carvalhos, então a malta aproveita agora a lei para derrubar árvores, carvalhos, e nós já andamos quase lá por todas as juntas de freguesia para dizer, não cortem os carvalhos. E digo-vos uma coisa, que isto até é um valor, e se calhar devíamos cobrar aos arquitetos, porque aprendi com um arquiteto brasileiro que o primeiro gesto da arquitetura é o espaço, é a paisagem, é a escolha do espaço. Portanto, se tiverem uns carvalhos, já tenho o vosso trabalho mais facilitado. Mas para vos dizer o quê? Para vos dizer isso, que nós acreditamos mesmo na paisagem, mas acreditar na paisagem às vezes é mais fácil se fosse através de medidas mais ditatoriais ou diria mais impositivas. E o que nós procuramos fazer nas pessoas, obviamente que as multas, está aqui um tio do Tiago, já o multámos em 800 euros porque plantou uns eucaliptos, mas também não devemos diabolizar, acho que é possível fazer os dois, é possível fazer o equilíbrio, mas temos que apostar mais na educação, temos que apostar mais na formação. E aquilo que nos deu verdadeiramente alegria foi quando fizemos o plano paisagem, que não partiu de nós, mas partiu das pessoas. Podem ter pouca formação ou muita formação. Eram presidentes de junta, eram IPSS, eram os meninos da escola, toda a gente a participar, porque se as pessoas participarem na construção de um plano paisagem, as pessoas vão sentir aquilo com mais, a palavra é esta, com mais amor, com mais afetividade. Aliás, nós tínhamos definido subunidades de paisagem, que depois foram as próprias pessoas a dizer, não, isso não é Lameiros, isso é outra coisa, ou seja, eram os próprios, muitas vezes, as pessoas simples a participarem até na terminologia que devíamos atribuir às subunidades de paisagem. E é este esforço que estamos a fazer. Porque imagina, eu não concebo nenhum modelo de desenvolvimento sem paisagem. E eu diria que até paisagem e arquitetura, que paisagem e arquitetura não percebo muito, que paisagem e arquitetura são duas realidades que eu diria indissociáveis. Ainda há pouco tempo na Alemanha, estávamos a falar com um dos redatores da Convenção da Paisagem, que ele dizia que a paisagem é um ser vivo, em mutação, em constante, e não é uma coisa pura, não existe paisagem sem pessoas. Eu nem disse, só estou a dizer coisas óbvias, não é? Mas pronto, era isso que eu vos queria dizer. Também vos queria dizer, para sintetizar, já estamos também, foi criado em maio o Observatório da Paisagem, para continuarmos a ter um olhar, eu não diria vigilante, mas continuar a falar com as pessoas, com as instituições e tentá-los convencer que de facto a paisagem é um valor. E a paisagem é um valor. Eu, quando comecei a ouvir a falar dos serviços de ecossistema, demorou muito tempo a perceber aquilo. Li muitas coisas, não conseguia perceber aquilo. Até que podem ter a certeza que é um dos instrumentos mais importantes que podemos ter, porque não vamos lá com campanhas de sensibilização, de educação. Temos também, a paisagem tem que ter um valor. E as pessoas também têm que ser pagas por esse valor e por esse serviço de ecossistema que estão a prestar. E como nós gostamos de coisas estranhas, podem ter a certeza que brevemente, não diria num horizonte muito longínquo, vamos ter o primeiro exemplo prático de pôr a funcionar os serviços de ecossistema numa comunidade. E naturalmente que podem ter a certeza que se correr bem em Paredes de Coura pode também ser outro exemplo para o país e também uma forma de proteger com inteligência a paisagem. Também será uma forma também de combater os fogos, que os fogos também se combatem com valor, com inteligência e não somente com água ou com helicópteros. E é esse trabalho que temos vindo a desenvolver em Paredes de Coura,
com duas pessoas que estão aqui, com três, com a Eduarda, com a Isabel Matias, com o Brandão Coelho e com toda a comunidade, porque achamos que estamos a cumprir um papel muito importante. E também é um exemplo muito concreto que eu sei que vocês, e às vezes têm razão, não têm uma visão muito positiva dos autarcas ou dos presidentes, mas podem ter a certeza que hoje quase todas as pessoas já se ainda há vozes dissonantes que dizem mal do ICNF, dizem mal de tudo, dizem mal até deles próprios, mas eu acho que é possível conciliar os interesses individuais, os interesses económicos com os interesses da paisagem. Mais por educação, mais por afetividade, mais por amor do que propriamente por imposição legal. Para terminar, queria agradecer ao Sr. Presidente da Comissão de Coordenação pelo apoio, porque o plano paisagem envolve meios, é dispendioso, precisamos de dinheiro e ainda bem que fizemos uma candidatura ao património natural e fomos financiados pelo Norte 2020, ou seja, o que mostra, e é verdade, que aqui na Comissão de Coordenação há gente muito inteligente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em nome da Fundação Serra Henriques, queria agradecer, e no âmbito da organização deste encontro, queria agradecer o convite da Comissão de Acompanhamento da Política Nacional de Arquitetura e Paisagem para vos dirigir algumas palavras sobre este propósito. A Fundação Zé Henriques dedica especial atenção ao estudo do nosso território, das nossas cidades, do património cultural e das questões que derivam muitas vezes de um bom ou mau planeamento, um bom ou mau urbanismo. Nestes domínios, as iniciativas que promovemos são sempre parte de um contributo coletivo e passam pela publicação científica, pela partilha de boas práticas, pela organização de conferências, de encontros como estes, grupos de trabalho, prémios nacionais ou ibéricos, dirigidos sobretudo ao universo académico e aos profissionais que lidam diariamente com estes temas. Mas em todas as áreas de intervenção, seja na promoção da saúde pública, no combate do insucesso escolar, na cooperação europeia ou na valorização do património cultural, o papel da Fundação é somente o suporte ágil e a dinamização de iniciativas de mérito e a necessária articulação entre a academia, a administração central, as organizações não governamentais ou a governança local. O mérito e o protagonismo nunca são nem nunca serão da Fundação. São sempre do valor intrínseco das ações, dos parceiros, dos programas, das missões que nos unem. Há meia dúzia de anos, na altura com a coordenação do arquiteto Jorge Benito, e em sede do Fórum Europeu das Políticas para a Arquitetura, verificava-se, ao contrário de vários países, que Portugal ainda não tinha conseguido desenhar uma política integrada e intersetorial, não é? Que orientasse os caminhos da arquitetura e da paisagem do nosso país enquanto instrumento para o ordenamento global do território. E, na altura, o survey que a Ordem dos Arquitetos publicou evidenciava bem isso. Em meados de 15, o Conselho de Ministros aprova a resolução que nos traz aqui hoje, e desde logo a Fundação aceitou o desafio de integrar o conjunto de parceiros para a implementação desta importante política pública. E é disso que se trata, da implementação de um conjunto de valores e princípios estratégicos que têm de ser passados para a sociedade civil, das autarquias locais, mas sobretudo para a sociedade civil. O maior desafio será, certamente esse, será passar a mensagem de que esta é uma prioridade essencial para o nosso país e que diz respeito a todos, ou seja, que não diz respeito apenas aos autarcas, apenas aos arquitetos, aos urbanistas, diz respeito às comunidades, e é por isso que devemos apostar nas medidas da PNAP que dizem respeito, como falava há pouco o Sr. Presidente, da educação. A próxima educação, porque a próxima geração está aí. Os miúdos que têm hoje 16, 17 anos e que estão no secundário terão em breve as suas profissões, as suas responsabilidades enquanto cidadãos, e é muito em breve. São sobretudo esses que nós não podemos esquecer, negligenciar. E é neste conceito que já começámos a trabalhar com professores da Escola dos Mestres, que estão aqui presentes, 3 professoras, do Liceu, que também são do Liceu Paulo António Vieira, alguns, é um liceu que está no mesmo agrupamento, na mesma zona, e que nas mesmas disciplinas vão contribuir para fazer essa contribuição, para estudar a melhor forma
como é que podemos integrar a PNAP nos programas e nos manuais escolares do ensino básico e secundário sem que isso represente um acréscimo de trabalho, um acréscimo às estruturas curriculares, que já são bastante extensas, mas sim como uma mais-valia e um fator de interesse com significado para os alunos. Importa por isso, e ao mesmo tempo, fazer chegar, por um lado, esta política àqueles que hoje têm vez e voz no país, por aí fora, e em paralelo trabalhar com os jovens que muito em breve deixarão de o ser. Na sequência deste encontro, muito em breve, a Direção-Geral do Território vai fazer chegar um exemplar desta publicação aos 308 municípios do país, e este é de facto o momento de intensificar este esforço que a PNAP merece. Aproveito para felicitar todos aqueles que se dedicaram, e foram alguns anos, à redação desta política com rigor, com objetividade, com pragmatismo, com visão, àqueles que deram os primeiros passos na afirmação e na determinação. É a Direção do Território e do Património Cultural, a Ordem dos Arquitetos, a Associação dos Arquitetos Paisagistas. Acima de tudo, a mensagem principal, e aproveito a vossa presença para vos transmitir a inteira disponibilidade da Fundação para colaborar convosco nas iniciativas locais que possam refletir uma efetiva implementação desta política pública, que é verdadeiramente um desígnio nacional. Obrigado. Muito bom dia. Cumpre-me a mim fechar este painel de introdução. O verdadeiro trabalho vem a seguir. Vou só tentar pôr um bocadinho mais para baixo, mais para o lado, para conseguir ver as pessoas. E, portanto, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar primeiro aqui a mesa de abertura, o Sr. Presidente da CCDR, que é anfitrião e, enfim, que acolheu esta iniciativa da PNAP, da primeira conferência da PNAP, o Sr. Presidente de Paredes de Coura e o Sr. Arquiteto da Câmara Municipal de Paredes de Coura, o Sr. Arquiteto Carlos Rezende, da Fundação, que patrocinou esta... não estava a vê-lo e então estava aqui a achar que tinha sido eu que tinha desequilibrado, que patrocinou de facto a publicação e que é um importante contributo para que haja uma divulgação mais alargada, mais consistente daquilo que era o documento que estava, enfim, em Diário da República, mas nem sempre o Diário da República é o documento mais atraente para podermos consultar e de facto as imagens valem mais do que 1000 palavras. E, portanto, também cumprimentar, obviamente, a plateia que aqui está e o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas, naturalmente, e depois dois fortes contribuintes enfim, deste texto, que aqui estão o arquiteto Rosário Oliveira e o arquiteto também Jorge Benito, participaram na elaboração do documento com a DGT, e que, de facto, temos que reconhecer que foi um documento que enfim, que nos permite hoje estar aqui a apresentá-lo e a dar continuidade a um caminho importantíssimo. O Sr. Vice-Presidente da CCDR Norte, igualmente, meus cumprimentos. Em primeiro lugar, só dizer que a DGT, enquanto parte responsável, de facto desta Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, porque, enfim, tem um papel que está definido e coordena a Comissão de Acompanhamento da implementação desta política, congratula-se naturalmente muito com esta primeira conferência, que tem o valor que tem por si, tem o valor que tem porque está muito associada enfim, ao sistema de gestão territorial, ao ordenamento do território e, em particular, ao Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, que estamos agora, neste momento, enfim, numa fase de construção, da alteração do programa que está em vigor desde 2007, e congratula-se também, e quero deixar de frisar também isto, porque estamos no Ano Europeu do Património Cultural e me parece muito importante que esta questão da paisagem e o que estamos hoje a discutir seja associada a esta iniciativa do Ano Europeu do Património Cultural. Aliás, a Direção-Geral, peço desculpa, no início não referi, a Direção-Geral do Património Cultural faz parte das entidades, a par com a Ordem dos Arquitetos e com a Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas, do core, não é? Do núcleo fundamental da redação e da implementação desta política. Efetivamente, a PNAP nasceu, enfim, as primeiras ideias da PNAP nasceram com o PNPOT, com a elaboração do PNPOT de 2007, ficaram lá bem consagrados, foi o PNPOT que, enfim, nos seus objetivos estratégicos e num objetivo operacional muito contundente relativamente à proteção e valorização da paisagem e do património,
foi nesse âmbito que surgiu esta ideia de concretizar esta política. E houve a oportunidade, depois, ao longo do tempo, de a construir. Ela só foi publicada em termos de política em 2015, como já foi aqui referido, e em 2016 foi construído, enfim, um programa de ação, que é um guião da atuação daqueles que têm por dever implementar a política. Eu, neste momento atual, se alguma coisa, nós fizemos recentemente uma reunião da Comissão de Acompanhamento desta política, se alguma coisa tenho a dizer aqui neste fórum sobre isso, é que estamos num momento crucial para abrir esta Comissão de Acompanhamento restrita a mais interlocutores, trazendo nomeadamente, aqui parece-me particularmente importante dizê-lo nesta sede, particularmente as CCDRs, que são de facto, enfim, organismos que estão no terreno, na escala regional, a implementar um conjunto alargado de políticas e, enfim, com uma responsabilidade enorme no âmbito dos planos regionais de ordenamento do território, que, diga-se, é o único instrumento que, ao nível do regime jurídico dos instrumentos territoriais, tem por incumbência a definição de unidades de paisagem. Portanto, os outros é inerente, as considerações da paisagem estão inerentes ao seu conteúdo material e documental, mas, de facto, ao nível regional há esta incumbência que vem do nosso regime jurídico e, portanto, esta abertura às CCDRs, mas mais do que isso, também a outras entidades e a outras entidades públicas e outras associações de natureza profissional ou, enfim, da organização da sociedade civil, que são fortes contribuintes. Tenho para mim que quanto mais alargarmos os interlocutores que participam, e aliás também é uma recomendação da Resolução do Conselho de Ministros, quanto mais alargarmos este grupo de parceiros, mais dimensão teremos e a mais sítios chegaremos com esta iniciativa. Só um apontamento também para o PNPOT. Em breve ele já está disponível para muitos interlocutores, mas ainda não é público, esta alteração que está em curso, mas em breve estará em discussão pública, ainda durante este semestre, deste ano, deste primeiro semestre. E, portanto, o PNPOT teve esta consideração, aliás, era a sua obrigação, vinha do anterior, deu continuidade ao tratamento das questões da paisagem, quer ao nível do diagnóstico, associando a paisagem ao uso do solo, há aqui uma conexão muito, muito importante, quer ao nível da estratégia, porque consideramos que, enfim, na estratégia que definimos no âmbito deste Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, tivemos em consideração mudanças críticas que vão afetar o desenvolvimento nacional do país. Essas mudanças críticas são mudanças que dão efeitos também na paisagem, efeitos diretos, estou a falar das mudanças demográficas, que, enfim, que têm fortes consequências na relação do homem depois com as atividades económicas e com a componente biofísica do território, portanto, as mudanças demográficas, as mudanças climáticas, com efeitos também ao nível da precipitação, da temperatura, enfim, nas espécies e em toda o uso e a ocupação do solo, ou as mudanças tecnológicas, que também mudam a nossa forma de vida e que também têm, de facto, estas influências. Portanto, estas mudanças críticas terão impactos na paisagem que hoje temos, mas nós consideramos a paisagem não é, enfim, algo inerte, que está, é algo que tem uma evolução e, portanto, nós temos que as ponderar naquilo, em todos os nossos atos, quer de proteção de paisagens que valorizamos muito, quer na valorização das paisagens enquanto ativos culturais, enquanto ativos económicos. Estas mudanças críticas vão ter efeitos e, portanto, nós temos que ver como conduzimos, como podemos, enfim, acolher e trabalhar essas mudanças, preservando estes ativos económicos e culturais que se refletem na paisagem e também ao nível daquilo que nós podemos chamar o ordenamento da paisagem, que já é mais evolutivo, não é? Não é a proteção, nem a valorização do que temos, e manutenção e valorização, mas sim aquilo que, a gestão que temos que fazer para novas paisagens igualmente qualificadas e valorizadoras dos modelos de desenvolvimento, no âmbito destas mudanças. O PNPOT tem isto em conta, nos desafios que depois identifica, os desafios de desenvolvimento estão presentes, e depois ao nível do programa de ação, portanto, nas medidas de política, há várias medidas onde esta questão, esta dimensão da paisagem tem uma forte presença, mas, pronto, há de facto duas medidas que são cruciais, onde de facto encontramos uma que é específica para a implementação e para o desenvolvimento da Política Nacional de Arquitetura e Paisagem,
é uma medida que, enfim, tem lá um conjunto de compromissos assumidos de integração nos instrumentos de gestão territorial, da associação da paisagem às questões do financiamento, da associação da paisagem à diversidade do território, ao aproveitamento da diversidade do território para melhorar a atratividade e competitividade dos territórios, às questões da avaliação e monitorização. A paisagem é também um importantíssimo instrumento de monitorização e avaliação, não é? A paisagem como sintoma de alguns problemas que temos no nosso ordenamento do território, nessa dimensão, e, portanto, isto só para terminar, dizendo que, de facto, esta relação entre a Política Nacional de Arquitetura e Paisagem e o Programa Nacional de Ordenamento do Território, da Política de Ordenamento do Território, é importante e, de facto, foi uma preocupação e em breve estará em discussão pública, e é importante que todos contribuam para o enriquecimento daquilo que foi a base que lá consideramos. Focando só na PNAP, propriamente dita, portanto, o programa de ação que foi desenvolvido em 2016 é um programa que quase, enfim, foi aprovado pela Comissão, foi reconhecido pela Comissão que o elaborou. O que nós vamos fazer agora em 2018 é um relatório de monitorização, no fundo para dar nota daquilo que do que é que fizemos ao longo deste tempo, depois da sua elaboração. É importante, este reporte é mesmo fundamental. E o que vamos fazer a seguir é dinamizar um conjunto de iniciativas, uma delas é esta de hoje, mas outras, nomeadamente a questão da plataforma. A plataforma de comunicação parece-me bastante importante, onde vários contributos, nomeadamente, aliás, este que assistimos aqui, da Câmara Municipal de Paredes de Coura, mas muitos outros. Há muitos municípios que já estão com iniciativas muito interessantes ao nível desta sensibilização e, portanto, consideramos que é importante que esta plataforma, portal, enfim, o que se quiser chamar, seja desenvolvido, eventualmente integrado na plataforma no portal PNPOT. E, portanto, é uma medida para 2018 que acho fundamental. E a outra medida é começar, de facto, nas campanhas de educação e sensibilização, quer seja das pessoas, das comunidades dos estudantes, do público em geral, enfim, em várias vertentes, e tentaremos fazer isso em conjunto com os nossos interlocutores da PNAP, a DGT, enfim, encontrar formas também de nos candidatarmos a financiamento que está disponível para estas questões da educação e da sensibilização, nomeadamente a Estratégia Nacional para a Educação Ambiental, que nos parece perfeitamente adequada para acolher algumas destas preocupações. Pronto, e terminava sublinhando esta ligação intrínseca, enfim, que não podemos de facto ignorar entre a paisagem e o território, logo, e o ordenamento do território. Portanto, a paisagem e os instrumentos de gestão territorial. Nem sempre temos conseguido trazer esta dimensão da paisagem para os instrumentos da melhor forma, da forma que nos permita melhorar um aspecto que o Sr. Presidente referiu, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, que é, no fundo, as pessoas têm às vezes alguma relação difícil com os instrumentos de gestão territorial, com os instrumentos de ordenamento. Vêem-nos como regulamentos que, enfim, que proíbem determinadas ações. Esta lógica da integração da paisagem e de construção das unidades de paisagem com as populações e depois a identificação dos valores da paisagem, dos objetivos de qualidade, da forma como vamos ordenar essa paisagem para acolher as questões do desenvolvimento, as necessidades do desenvolvimento socioeconómico, mas mantendo aquilo que é o valor, é um instrumento poderosíssimo do ordenamento do território e devemos utilizá-lo a bem, de facto, do valor paisagem e a bem do sistema de gestão de território, porque, de facto, nota-se que ainda há um distanciamento muito grande com este sistema. Isso é preocupante, porque começam a ouvir-se vozes de que, de facto, para aqui estes instrumentos, enfim, se calhar precisávamos era só de gestão adaptativa, menos ou mais adaptativa. Consideramos que estes instrumentos, enfim, foram um forte contributo para o país que temos hoje, nos seus aspectos positivos, e, portanto, esta dimensão é fundamental. De resto, aqui o exemplo de Paredes de Coura e o relato que nos foi feito mostra isto mesmo e deixa-nos, de facto, com grandes expectativas que se possa melhorar muito no futuro. E muito obrigada. Espero que seja um excelente dia de trabalho e apenas o primeiro